um chão sagrado, é um chão que começa aqui a devoção nesta região de Santo Antônio, que era um santo muito popular em Portugal. Agora! Santo Antônio é padroeiro de Pernambuco, padroeiro de Recife, padroeiro de Olinda. É um dos santos que tem mais devoções na Igreja Católica atualmente, inclusive nas religiões não cristãs também. Santo Antônio também é muito cultuado, logicamente, com o nome de um orixá. Santo Antônio, dai-me a vossa proteção. Quando eu vi no livro da literatura dos Anais Pernambucanos de Pereira da Costa, que compilou muitos documentos antigos, entre os quais falando aqui sobre a consagração dessa capela, dessa igreja. Claro que antigamente, quando foi feito, uma capela de engenho de Gonçalo Leitão, que recebeu estas terras de Jerônimo de Albuquerque, por ele ter casado com a filha de Jerônimo de Albuquerque e Dona Maria do Espírito Santo. Então, costume de dote, Jerônimo de Albuquerque deu essa parte de terra aqui, onde ele fez o seu engenho, e Jerônimo de Albuquerque já havia recebido de Duarte Coelho, então donatário da capitania de Pernambuco. Gonçalo Leitão chamou o irmão dele, que foi nomeado bispo do Brasil, o segundo bispo do Brasil. Então, Dom Pedro Leitão, vindo para cá, a convite do irmão, passa aqui para consagrar esta igreja que o seu irmão tinha construído para o engenho. É uma forma religiosa e também política, porque Santo Antônio é justamente devido a essa devoção, a essa presença e, efetivamente, devido também os donatários ter essa relação familiar com Santo Antônio, principalmente Duarte Coelho e Brice de Albuquerque. Em 1534, o Brasil é dividido em capitanias hereditárias. Nesse mesmo ano, Duarte Coelho recebe a carta sendo entregue a ele Pernambuco. Em 35, um ano após, ele chega a Pernambuco através de Igaraçu. E Brice de Albuquerque, esposa de Duarte Coelho, ela é, digamos, a nona neta de Santo Antônio Fernando de Bulhões. Ou seja, ela tem uma relação direta com Santo Antônio. Logicamente, Antônio não é pai, ele é um frade, mas é aí por colateralidade, né? Então, colateral, um parente colateral, que a gente chama. Porque, no caso, o irmão de Santo Antônio é que tem a ver aí com o Brice de Albuquerque. De origem, ele é português, Santo Antônio de Lisboa. Depois é que ele foi para a Itália e morreu na Itália, e por isso ele é chamado Santo Antônio de Pádua também. Mas, na verdade, o primeiro nome era Santo Antônio de Lisboa. Em outras cidades também foi implantada a devoção de Santo Antônio. Em Recife também tem a igreja de Santo Antônio, tem um bairro de Santo Antônio. Santo Antônio era um santo muito popular naquela época da colonização do Brasil. Então, a de Igaraçu é de 1588. E a gente tem, em relação à história, ser a primeira igreja no Brasil, em alusão a Santo Antônio, em alusão à arte sacra barroca. Você respira o barroco aqui, desde o momento que você entra, que você sai, aqui é tudo barroco. A acústica aqui tem a ver também com essa arquitetura barroca franciscana. Então, são valores que não cabem no papel. Em Igaraçu, no dia 23 de novembro de 1754, Santo Antônio foi considerado, na verdade, por alvará régio do rei Dom José I de Portugal, ele torna Santo Antônio vereador perpétuo de Igaraçu. Por quê? Porque naquele momento, os franciscanos que habitavam nesse convento que estamos agora, estavam passando por dificuldades financeiras, econômicas, até passando fome. Então, é a partir de muitas cartas enviadas a Portugal, uma forma que o rei encontrou, talvez da ordem franciscana, foi tornando vereador perpétuo da cidade. Em Portugal,
ele recebeu outras honras, por exemplo, como ser militar, né? Inclusive com insígnias, com patentes. E provavelmente também Pernambuco fez essa linha também com Portugal. Até porque Portugal é o colonizador do povo pernambucano do Brasil de maneira geral. Então fica fácil entender essa relação, essas devoções se mesclarem. A Capela de Engenho, só pelo fato de dizer que era Capela de Engenho e daqueles primeiros, já sabe que era uma capela pequena, estruturalmente falando, pequena. E certamente não era de uma construção muito forte, de muita estrutura, mas era um centro que tinha sempre nos engenhos. Como sempre, casa grande, capela e também, lá adiante, com a escravatura, também o lugar da senzala, né? E um pouco de população ao redor. Então, era assim essa igreja, essa capela, pequena como capela de engenho. Não se sabe exatamente como era, nem o tamanho, nem as dimensões. Sabe somente que, em 1731, ela foi reerguida um pouco mais adiante, que é este local onde nós estamos agora. Este local é de 1731, mas a devoção de Santo Antônio é de 1559. Havia a devoção a Santo Antônio, mas como o monumento estava em ruínas, foi muito mais enfraquecida, talvez até em um certo momento esquecida, mas desde quando foi restaurada a igreja, foram levantadas de novo as paredes, essa devoção se incrementou, cresceu, e como Santo Antônio é um santo muito popular, cai muito no agrado das pessoas, a festa, que é 13 de junho, ela foi revitalizada e hoje é uma festa concorrida, tem muita gente, vem aqui dos arredores todos, de Paulista e até outras cidades, porque o pessoal gosta de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vireis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Agora tem gosto. Eu sentia na minha vida que ia acontecer coisas. Eu tive câncer de peito, que eu não sabia nem o que era, mas veio em mim uma situação diferente, mas não tinha medo, né? Porque era aquilo que antes a gente via, que quando via estava as pessoas já morrendo, né? Como a gente pode dizer. Eu estava na trezena, então eu olhei assim e pedia muito a Santo Antônio. No meu íntimo, no meu coração. Que não sei, pode ser o que é que vai acontecer na minha vida. É Tonho. Eu gosto. É Tonho. Ele sabe o que eu estou dizendo. O que ele disser, eu faço. Aí todo mundo chorava. Eu digo, para que isso? A gente não está sozinho não, gente. E eu não tenho medo não. Porque diante de Deus, ele faz tudo. Os médicos faziam. E a senhora está aí fazendo o quê? Eu digo, como? Eu pegava as cadeiras do hospital, assim, na ala que eu vivia, e elas chorando, e eu dizendo, para que você chorar? Eu dizia, vamos rezar, porque a reza vai buscar o que podemos fazer. E aconteceu o quê? Quando eu fiz o primeiro, a mama, tirei e comecei. Aí quando eu ia fazer o tratamento,
começou o outro, entendeu? Aí ainda tem outro nó, alguma coisa aí. Eu digo, mas não tem nada não. Você tira um e tira o outro, não tem problema não. Eu quero ficar viva. Eu dizendo ao médico, tirei a mama, tirei um pedaço da outra, e assim eu fui. E as pessoas vendo andando com a cabeça sem cabelo, que até os olhos tem nada, não tem mais pelo nenhum. E a cada vez mais as pessoas me olham como não tive nada. E passa essa situação, do AVC, e me dá força, ficou na minha cabeça. Tudo que é do meu Senhor. Então, é muito. Em seus amorosos laços, Pai nosso que estás no céu. A festa de Santo Antônio, na verdade, é uma trezena, né? São 13 dias, e que nesses 13 dias, todos os dias tem a novena e depois disso tem a Santa Missa à noite, né? Há alguns anos a gente também tem feito todos os dias pela manhã a oração das laudes, que é a oração tradicional da igreja, junto com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, basicamente é assim que a gente vai vivendo todos os dias, até que chega então o dia 13, né? E se tem, durante o dia, passa-se as pessoas trazendo sempre os pães, né? Para à noite serem abençoados. E depois da celebração a gente faz então a procissão, né? Depois da procissão tem então a queima de fogos e todo aquele momento que encerra assim a festividade. Com amor em vossos braços, o Salvador. Mais uma vez, vem. Na verdade, as pessoas sempre, por termos um marco na fé, que é a questão da simbologia, né? Então, se você vê alguns santos que estão marcados por alguns símbolos, né? Por exemplo, Santa Rita de Cássia, geralmente a rosa, Santa Teresinha também, com relação à rosa, né? Santo Antônio ficou com essa marca característica dos pães, né? E aí, claro, durante a história, muita gente ajuda os pobres com os pães de Santo Antônio, né? Tem algumas tradições disso, na terça-feira principalmente, por ser um dia considerado para a devoção, geralmente se abençoa os pães. E aí algumas pessoas criaram também o costume de colocar o pão dentro da farinha, né? O pão abençoado. Serão aspergidos, que estes pães recordem aos que comerem, guardarem ou distribuírem com devoção o pão que vosso filho multiplicou no deserto. Bom, o milagre de Santo Antônio com relação aos pães vem justamente por viver ali no convento e sempre terem pobres, né, que acabam batendo na porta. E então Santo Antônio pede para que um dos seus companheiros tragam todo o pão que tem dentro da despensa. E aí ele diz, mas nós vamos ficar sem. E ele diz assim, não se preocupe, né? E aí, milagrosamente, quando eles voltam, a despensa está cheia de pão, né? Então ali você vê o milagre que Santo Antônio operou, dentre muitos, né? Porque na verdade Santo Antônio é conhecido como um taumaturgo, né? Ou seja, como aquele que fez muitos milagres em vida. Claro, isso fruto da experiência dele com Deus, né? Não que fosse, sei lá, um homem especial ou super-herói, mas diante da experiência tão profunda com Deus, né, que ele já vivia de uma forma sobrenatural. Nas últimas décadas, ou pelo menos quando aqui chegamos, em 1970, por aí assim, a igreja, o prédio estava em ruínas, completas ruínas. A congregação comprou este terreno aqui com as ruínas desta igreja ainda com alguma coisa. Quase não era usada, não tinha mais nada, estava em ruínas. Então, ao comprar isso aqui, muitos padres da congregação imaginavam que deviam derrubar, fazer uma igreja maior, uma igreja muito bonita, assim pensavam, mas o padre responsável, que é o padre Pedro Neefs, um holandês, com uma visão muito apurada, uma visão muito progressista, ele dizia, não é para derrubar o que tem, é erguer o que tem. O povo merece ter o seu monumento histórico. Desde quando a igreja foi restaurada,
em 1979, não havia nada mais sobre o altar. Havia um altar de madeira, uma coisa assim, mas não sobre o presbitério como tal. Procurou-se de pessoas que pudessem ter uma foto antiga do pai, do avô, que tivesse uma ideia de como era aí. Não foi possível, ninguém tinha. Então, o Padre Pedro convocou um arquiteta, uma pessoa capaz de fazer como poderia ter sido. Não era algo que existia, né? A gente construiu algo do zero, construiu algo novo, ressignificando, né? Dando nova vida e nova característica. O altar em si apresenta o estilo e características do barroco do período do século XVII, que foi quando o barroco foi introduzido aqui no Brasil. O desenho foi elaborado por um artista sacro, Ismael Alves, que é de Sergipe. E aí eu vim aqui, fiz uma visita e iniciei o processo de modelagem, tanto 2D quanto 3D, para ter uma noção de como seria a divisão de cada etapa e cada parte, né, do altar em si. O barroco ele tem 3 fases no Brasil. Inicialmente, no século XVII, por influência, né, dos colonizadores portugueses e dos jesuítas, o barroco é introduzido, né, de acordo com os materiais locais e também a mão de obra. Então, o barroco ele é mais simplificado. Tem as características da sinuosidade, da grandiosidade, mas é bem mais simples do que no início do século XVIII, que é quando começa, né, o barroco na grandiosidade. Bom, a comunidade, na verdade, ela está participante, né, dentro aqui em torno da nossa capela, em torno da devoção de Santo Antônio, não somente durante a festividade, né, mas durante todo o ano, né? Aqui se acontece tradicionalmente todos os domingos, às 4h30 da tarde, a celebração da Santa Missa. Então, basicamente, o pessoal que vem participar são aqueles mesmos devotos que você vai encontrar também na festa, né? São pessoas realmente dessa redondeza aqui. Então, são pessoas que realmente cresceram desde crianças em torno dessa devoção a Santo Antônio, né? E aí com a reforma também do altar, então tudo isso gera um engajamento também fruto da colaboração dessas pessoas. Na verdade, as pessoas, né, a comunidade, os devotos, eles estão ativos em todos os momentos. E principalmente na hora da festa, né? Na verdade, a festa é proporcionada por nós, né? Porque somos nós que organizamos aqui o seminário, junto com os padres responsáveis. Mas quem dá a execução a tudo isso são os devotos, né? Fazem acontecer as barracas, os sorteios, também em torno daquilo que a gente faz, que é o gesto concreto, né, de darem alimentos, enfim, tudo isso são os devotos, né? E à medida que vai chegando o dia 13, mais pessoas vão se somando, não só daqui de perto, mas também de outras regiões, né, que vêm participar desse momento de realmente muita fé, em torno também da figura da intercessão de Santo Antônio. Esta devoção são testemunhos claros que aqui, desde o começo, estava implantada esta devoção, estava construído esse monumento. É o primeiro monumento, a primeira construção que temos aqui de Paulista que ainda está de pé. É o mais antigo monumento. Por isso, nós defendemos a ideia de que aqui é que precisa ser o Marco Zero, ser considerado o Marco Zero. Alguns vereadores, algumas coisas, falam que o Marco Zero é lá na chaminé da antiga fábrica dos Lunes. Mas, em termos de história, aquela chaminé, falando em história, é como se fosse ontem. E aqui tem uma relevância muito maior histórica, como o início da povoação aqui dessa região. Para valorizar entre os munícipes o que nós temos aqui. São construções que nos foram legadas, um prédio como esse aqui. Existe presença de diversos povos, povos indígenas, povos africanos, povos europeus, que nos foi legado, seja bom ou seja ruim, faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade cultural. Então, para valorizar, é preciso primeiro conhecer.